Olá, você está no universo da história de Natal. Garanto que você estava esperando por isso, né? Um programa de Natal. É lógico que sim, não dá para evitar o espírito natalino. E é dentro desse espírito natalino que você vai dar um like, você vai se inscrever e vai nos ajudar a divulgar o canal. Nos ajude. Você que está gostando, toque adiante. A pessoa tá lá preparando ceia de Natal, tomando uma cervejinha, pelo menos eu estaria. E não vai dar nenhum like pra gente, cara. A gente tá aqui dia 24 de dezembro gravando 24 vídeo. 24 de dezembro gravando pra você. Veja, e que momento melhor para falar do cristianismo, né? Momento do Natal para falarmos de cristianismo e automaticamente, para falarmos de cristianismo, vamos falar de Jesus. Lembre-se, nosso programa da UTP, a Universidade Tuiuti do Paraná, do curso de História. É lógico, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar do cristianismo, mas claro, sempre fazendo aquele embasamento histórico que você conhece, tentando trazer, né, a parte da tradição para um aspecto mais histórico. Beleza? E para isso, vamos começar falando sobre Jesus, né? Afinal de contas, falar de cristianismo, falar do Natal, sem falar de Jesus, fica um pouco complicado. E vamos tentar primeiro localizar em termos temporais Jesus, né? A gente fala do nascimento dele e tudo mais, mas quando efetivamente a gente pode localizar isso em termos de período histórico? Bom, exatamente. Segundo a tradição, Jesus teria nascido na cidade de Belém, uma cidadezinha que fica ao sul de Jerusalém, na província da Judéia. Nesse momento, essa região do Oriente Médio, da Palestina, estava sob influência do Império Romano, né? E é bom a gente entender, professor, qual que é essa influência do Império. O que é Império? Aliás, fazia pouco tempo que Roma havia deixado de ser uma república e passado a ser um império. Então é muito legal que o nosso espectador que está nos vendo entenda um pouco melhor como que é essa coisa de império. E nesse sentido, vamos lá. Primeiro, Jesus, e você disse muito bem, de acordo com a tradição, nasceu em Belém, né? Há algumas controvérsias a respeito em termos históricos, mas vamos considerar Belém. Bem, quando ele nasce em termos de tempo, de período histórico? Então vamos lá. Ele nasce durante o governo do primeiro imperador romano, Otávio Augusto, sobrinho de Júlio César. Júlio César, que pelo amor dos meus filhinhos, nunca foi imperador de Roma. Sim. Tá? Ele foi ditador, ele nunca foi imperador. Opa, mas por que a gente chama ele, né, todos os imperadores de César e tal? Justamente por causa dele. O nome dele serviu de homenagem à posição de imperador. Mas ele, imperador mesmo, nunca foi. Bem, então Jesus nasce no governo do primeiro imperador romano, Otávio Augusto. E de acordo com a tradição, vai falecer 33 anos depois, e ressuscitar, de acordo com a tradição cristã, no governo do imperador Tibério. Então aí nós temos a localização histórica de Jesus. E como você estava dizendo, dentro do Império Romano, né? O momento que é considerado de maior poder de Roma, de maior extensão territorial. Foi o momento em que Roma alcançou do sul da Inglaterra até o Oriente Médio, de toda a parte mediterrânea da Europa até o norte da África. Dá uma mapinha aí. Portanto, todo ao redor do mar Mediterrâneo, todas as terras ao redor do mar Mediterrâneo pertenciam a Roma. Tanto que os romanos chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum, isto é, nosso mar. Ou de uma forma mais nojenta e exibida, né? Eles diziam, mais nojentinho e exibido, eles diziam Lagum Nostrum, o nosso lago. Comparavam o mar Mediterrâneo a um lago que pertenceria ao grande Império Romano. Então, a Judéia, aonde Jesus nasceu, fazia parte das províncias de Roma, do grande Império Romano. Bom, e nessa época sob a influência de Herodes, né? Herodes que era o rei provinciano dessa província da Judéia. Exatamente, você tinha ali, né, como Roma era o poder estabelecido, Roma tinha uma prática, né?
todos aqueles povos que Roma dominava, esses povos poderiam manter seu governo, sua religião, suas tradições. Roma não interferia nisso. Desde que este povo obedecesse a Roma, pagasse os impostos devido a Roma, tudo bem. Se não, Roma, se não fosse obedecida, passaria por cima desses povos. Bom, e é para esse mesmo rei Herodes que vai chegar uma profecia, né, através dos 3 reis magos, que o rei dos judeus haveria encarnado, nascido, e seria uma criança que teria acabado de nascer. E vocês, como o professor acabou aqui de dizer, eles poderiam praticar as suas religiões, né, contanto que não fizessem assim um certo barulho a ponto de ameaçar. Só que assim, você imagina pro Herodes, que se considerava o rei ali, né, de Jerusalém, de toda a província da Judéia, quando ele fica sabendo que o rei dos judeus haveria acabado de encarnar. Isso sim ameaçou ele. Então, Herodes teria ordenado que matassem todas as crianças abaixo de 2 anos. Esse episódio ficou até conhecido como o Massacre dos Inocentes. E, aliás, é também motivo de divergência, se teriam sido 10.000 crianças, se teriam sido 50. E até se efetivamente teria acontecido. Sim, né? sim. Mas o que muitos contestam é que na época não existia uma demografia a ponto de ter 20.000 crianças abaixo de 2 anos nascidas na região. Mas enfim, o que acontece nesse episódio, então, é que os pais de Jesus, Maria e José, através de um sonho, teriam ficado sabendo que Herodes faria isso. Então eles fogem para o Egito, onde eles vão passar um tempo lá, até depois disso migrar para uma cidade ao norte de Jerusalém, já em outra província, na província da Galileia, né, na cidade de Nazaré. Inclusive é lá que deu nome para Jesus, né, Jesus de Nazaré. Exato. Mas veja, a partir daí nós temos aqueles chamados, como você mesmo comentou, os anos de silêncio, né? Sim. Em que a gente não tem nenhum conhecimento sobre Jesus. E Jesus vai reaparecer ali com seus 30 e poucos anos, Sim. né? E depois você conhece a história. Ele vai reunir aqueles que nós vamos chamar de apóstolos, os seus seguidores, né? E que vão acompanhá-lo em todo o processo de construção, digamos, da palavra que ele está transmitindo a todos. Sim, é nesse momento que... Bom, o que a gente sabe é que Jesus, durante a infância dele, até os 30 anos, mais ou menos, os livros, os textos do Novo Testamento dizem muito pouco sobre essa fase da vida de Jesus. Exatamente. E é a partir dos 30, quando ele é batizado por João Batista no Rio Jordão, que ele vai começar, de fato, essa jornada como Messias. Como você falou, peregrinando pelas terras da Palestina, reunindo seguidores, né, entre eles os 12 principais apóstolos, né? E é a partir desse momento que Jesus vai começar a sua jornada, até com 33 anos, chegando na cidade de Jerusalém. Sim, aonde você sabe, você conhece a história, ele vai entrar na cidade de Jerusalém, né? Justamente no dia da Páscoa. Isso. Né? Havia a tradição de que aquele que era o rei dos judeus entraria no chamado Domingo de Ramos, entraria na cidade de Jerusalém, e ele executa justamente essa entrada no Domingo de Ramos e tudo mais na cidade de Jerusalém. A partir daí, você conhece também a história, né? Ele vai ter certas atitudes dentro da cidade de Jerusalém, como, por exemplo, expulsar os vendilhões do templo e tudo mais. Isso. E isso será considerado uma agressão, digamos assim, por aqueles que dominavam o sinédrio, isto é, que dominavam a religião judaica dentro de Jerusalém. E estes, de acordo com o que nos contam, vão se colocar contra ele, estes senhores do sinédrio, os senhores do templo de Jerusalém. E é estes que, no final das contas, irão prendê-lo e levá-lo para os romanos. Comprando Judas, né? Exatamente. Exatamente, eles vão comprar um dos apóstolos de Cristo, isso segundo a tradição cristã, né? Oferecendo moedas de prata para ele que ele entregasse Jesus. A gente
é importante que a gente pare para pensar agora na perspectiva dos judeus, né? Porque você imagina, nesse momento em Jerusalém, Jesus, ele não era visto como um profeta pelos judeus, ou como o novo rei dos judeus, né? Ele era visto como uma pessoa afrontosa, né? Você imagina, um homem entrar no templo de Salomão, né? Dando chibatadas nos comerciantes e dizendo que estavam deturpando a palavra de seu pai, isso visto pelos judeus não foi bem aceito, né? E isso incomodou eles a ponto deles levarem isso até as autoridades romanas, culminando na morte dele. E aí você conhece o processo todo, né? Ele, claro, a autoridade maior, apesar de já estar no governo o filho de Herodes, né? Herodes Antipas, já estava no poder. Quem é a autoridade maior na região? É o governador de Roma, Pôncio Pilatos. E ele, no final das contas, é levado a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos, no final das contas, de acordo com isso conta a tradição, né, induzido pelos judeus, acaba crucificando Jesus. O que há aí uma série de controvérsias, né, que no final das contas criou um forte antissemitismo, e é uma questão que hoje nós, historiadores, colocamos muito em dúvida, né, porque se colocou toda a culpa da morte de Jesus sobre os judeus. E se você pensar, não foi bem assim, né? Quem é que flagelou Jesus? Quem é que fez Jesus carregar a cruz? Quem é que pregou Jesus na cruz? Foram os romanos. Então você percebe também uma figura romana bem presente aí. Mas é claro, né, depois, com o tempo e com a própria Roma se tornando cristã, ficaria difícil ela dizer que matou o Filho de Deus ou que matou o próprio Deus. Não se esqueça, como é que é o nome completo da Igreja Católica? Igreja Católica Apostólica Romana. Então ela tinha que, de uma certa forma, se isentar um pouco. E isso fez crescer muito o antissemitismo, principalmente na Idade Média, e que viria até os nossos dias atuais, de uma certa forma, em certas regiões, alguns lugares mais fortes, outros lugares mais fracos e tal. Bom, mas partindo daí, vamos adiante. Jesus morre na cruz, então. Vamos lá para não perdermos tempo nas partes que você conhece efetivamente. Mas vamos lá. Jesus morre na cruz. Depois da morte dele, quem é que vai levar a palavra dele a todos? Quem? Justamente os apóstolos dele. Exatamente. E no final das contas, quem é que faz o cristianismo? Os apóstolos de Jesus. Sim. Jesus não era cristão, Jesus era judeu, praticante da fé judaica. Mas serão os apóstolos dele que levarão a palavra e criarão aquilo que nós chamamos hoje de cristianismo. Você sabe também que, a princípio, os cristãos serão profundamente perseguidos. Exatamente. Né? Profundamente perseguidos. Essa perseguição, ela vai durar até o ano de 313. 313. Né? 313, quando essa perseguição que você conhece, né, com morte nas arenas e tudo mais, vai durar até 313 e vai chegar até o imperador romano Constantino. É porque, assim, professor, nesse primeiro momento do cristianismo, a gente sabe que, segundo a tradição, Jesus, após a sua morte, teria ressuscitado após o terceiro dia e deixado a missão para os seus apóstolos de que eles expandissem para o mundo as mensagens, né, do cristianismo. E o cristianismo vai ganhar um espaço, digamos assim, a curtos passos em regiões do norte da África, da Ásia e da Europa. Mas nesses 3 primeiros séculos, ainda é uma religião que está profundamente perseguida. Ela vai ganhar espaço como? Nas camadas populares, nas camadas mais pobres da sociedade, né? Até o momento em que no século IV vai chegar nas camadas pobres de Roma, né? E é a partir daí que a gente vê a influência de Constantino. E hoje tem alguns estudos interessantes que mostram que talvez dentro da cidade de Roma, quem primeiro se converteu ao cristianismo foram as mulheres. Sim. E por quê? Porque as mulheres, elas eram separadas, elas eram afastadas da fé pública. Né? Exatamente. Elas não podiam, digamos assim, ser as pessoas mais à frente da fé pública. E também dentro de casa, quem mantinha a fé era o homem.
a religião, os atos principais. Então serão as mulheres que vão se colocar em certos cultos considerados marginais. Entre esses cultos marginais, o cristianismo. Tá? Bom, mas chegamos ao imperador Constantino, e esse imperador ele é importante porque ele que vai dar liberdade de culto aos cristãos em 313. E por que ele vai fazer isso? Porque ele vai se converter ao cristianismo. E por que ele se converte ao cristianismo? Ele estava com seus exércitos numa batalha contra um outro general romano chamado Maxêncio. Os dois estavam disputando o trono em Roma. E conta-nos o próprio Constantino em suas memórias, né, que ele estava tirando um sono antes da batalha, quando ele sonhou que estava caminhando por uma estrada e ouviu uma voz: olha para cima. E ele não deu muita importância para a voz, continuou seguindo, e a voz: olha para cima. E aí, no final das contas, ele se encheu com um saco de ouvir aquela voz falando: olha para cima. Ele virou e olhou. E quando ele olhou para cima, ele viu, e aí há algumas controvérsias, ou uma cruz em chamas, ou o X e o P, que significam o crisma, que ele teria visto no céu. E quando ele viu esse símbolo no céu, ele ouviu a voz dizer para ele: usa o meu símbolo que tu vencerás. Ele acordou logo em seguida e ficou com aquilo na cabeça e chegou para todos os soldados dele e disse: pintem esse símbolo em seus escudos, que não se sabe ao certo se foi do X o P ou a cruz. E ele foi para a batalha. E o que aconteceu? Ele ganhou a batalha. A partir daí ele entendeu o quê? Que o Deus dos cristãos, o havia ajudado. E ele se converte. É a partir daí que ele, em 313, dá liberdade de culto aos cristãos, finalmente, dentro do Império Romano. Liberdade de culto. Ele não oficializa como religião de Roma. Ele dá liberdade de culto. E dentro dessa história, é importante a gente conhecer a história da mãe dele. De acordo com a tradição, se Constantino, nós temos uma certa dúvida a respeito da conversão dele, porque ele ora era pagão, ora era cristão, ele ficava ali se equilibrando, a mãe dele não. Nos conta a tradição que a mãe dele, Helena, ela foi uma cristã convicta, né? E no final das contas foi ela que foi ao Oriente Médio, Lucas, e encontrou 2 relíquias sagradas importantíssimas. 3 pregos da cruz de Cristo, que ela teria encontrado lá, e mais um pedaço da cruz de Cristo, inclusive com um pedaço do dizer Rei dos Judeus, que hoje está numa igreja em Roma chamada Igreja da Santa Croce. Estas 2 peças ela teria encontrado e que são hoje relíquias fundamentais da fé cristã. Inclusive, ela acabou criando um certo probleminha quando ela encontrou os 3 pregos. Porque a partir daí, como ela encontrou 3 pregos, todos os artistas passaram a representar Jesus com 3 pregos. E de que maneira? Pela óbvia. Um prego em cada braço e um prego sobrou. Então sobrepuseram os pés e pregaram. Mas a gente não tem nenhuma certeza de que a crucificação é desse jeito. Teria sido assim, e muito provavelmente não foi. Porque o único pedaço que se tem de um crucificado, o único pedaço encontrado até hoje, o prego está no tornozelo. O que nos prova, talvez, que os pregos fossem colocados e os pés fossem pregados ao lado da madeira e não à frente da madeira com os pés sobrepostos. Bom, e é importante a gente entender também, professor, que foi depois desse episódio do Edito de Milão, em 313, quando o cristianismo se torna uma religião aceita dentro do Império Romano, que ele deixa de ser, o cristianismo deixa de ser uma religião que avança a passos curtos e passa a avançar a passos longos, porque nesse momento, se a religião é aceita dentro do Império, ela vai se expandir de uma maneira muito mais expressiva, né? Até chegar no ano de 325, em que acontece o Concílio de Nicéia. Você, que segue tradições cristãs, é muito importante que esse episódio não passe despercebido, né, professor? Sim, porque é nesse concílio em que Constantino, junto com os bispos que ele vai reunir, ele vai construir as bases da fé cristã católica de hoje. Sim. As bases fundamentais, isto é, os principais dogmas, preceitos, a Páscoa como um dia estabelecido e importante, e também os primeiros textos, os textos melhor que estarão depois na Bíblia. Exatamente. Também será escolhido por ele e os bispos. Tá, mas a gente está falando aqui 24 de dezembro, Natal, a festa cristã. Peraí,
24, 25. A festa, ela é cristã mesmo? A gente precisa entender isso. Em que momento que... A princípio, o dia 25 de dezembro não era dedicado a Jesus, tá? Era dedicado ao deus Mitra, que é um deus persa. Era o dia dedicado ao Sol Invictus, que era o deus principalmente dos soldados de Roma. Os soldados de Roma cultuavam o Mitra. E o que aconteceu, né? Você vai ter, quando a igreja começa a se estabelecer e começa a se expandir, ela parte da princípio, e isso vai acontecer em muitos momentos, não é só aí, ela vai encobrir eventos considerados pagãos por eventos seus, para que o evento pagão seja esquecido. E isso aconteceu com o dia 25. O dia 25, que era dedicado ao Mitra, ao Sol Invictus, passa a ser dedicado ao menino Jesus e ao nascimento de Jesus no dia 25. Na verdade, nós não sabemos em que dia Jesus nasceu. Não está nos textos, não tem nenhum texto, não se tem a menor ideia. Ao contrário, até durante um certo tempo foi comemorado em março e não no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Mas funcionou, né? Você lembra do Deus Mitra? Algum de nós lembra do Deus Mitra? Colocar na mesma data realmente funcionou e encobriu a data original e o motivo original. E um argumento que reforça o fato de Jesus com certeza não ter nascido dia 25 de dezembro é porque durante esse mês o Oriente Médio está passando pelo seu inverno. Então as noites, os dias ali são muito quentes e as noites são extremamente frias. Exato. Seria impossível que uma criança tivesse nascido numa manjedoura nesse momento. Então, provavelmente não foi de fato dia 25 de dezembro. E essa data já era tradicional dentro do Império Romano, porque era o momento em que acontecia o solstício de inverno. Então, já era uma data tradicional. A partir do momento que o cristianismo vai se expandindo, eles vão tentar, digamos assim, adaptar as festividades para os novos costumes que estão nascendo dentro do Império. Mas, enfim, é no ano de 380... E Exato. aí o cristianismo... E em 380, nós temos uma data muito importante, é um bem momento simbólica. muito importante, né? Porque nós temos o imperador Teodósio. Sim. E é justamente o imperador Teodósio que vai tornar a religião cristã a religião oficial do Império Romano. Então veja, em 300 e poucos anos, a religião cristã passou de perseguida a permitida e depois a única permitida. Né? Agora, a partir de então, sinônimo de romano é cristão e sinônimo de cristão é romano. Ela se estabelece como a única permitida. Então veja a caminhada que a Igreja Católica fez nesse percurso. E a partir daí, então, você tem a eliminação das outras fés. Por exemplo, um marco importante disso é justamente Teodósio, que termina com os Jogos Olímpicos. Sim. Por quê? Pelo óbvio. Como é que você vai ter Jogos Olímpicos dedicados a deuses pagãos? Não pode. Então ele termina com os Jogos Olímpicos justamente nesse período para consolidar ainda mais a fé cristã. E o que também não dá para passar despercebido, professor, é que nesse momento o Império Romano já está profundamente abalado, né? Sim. Isso por conta das crises internas do Império e pelas constantes migrações germânicas. Peraí, eu falo aqui migrações germânicas, mas talvez você conheça por invasões bárbaras. Exato. Então, essas invasões, essas migrações, né, fizeram o quê? Com que o Império Romano ficasse enfraquecido, desestabilizado. Então... isso vai culminar, a gente não pode falar só sobre isso, daria um episódio muito legal só sobre as migrações germânicas, mas no ano de 476, o Império Romano vai cair de fato. O Império Romano do Ocidente. Do Ocidente. Né? Mas o que é muito marcante nesse momento, e que não pode também passar despercebido, é que o Império Romano do Ocidente cai. Mas a igreja continua, a igreja Exatamente. permanece. Ela é a instituição que permanece.
E que né? vai influenciar de uma maneira muito significativa no período que inicia a partir de então, que é a Idade Média. Inclusive, daria um episódio muito legal aqui pro universo da história. Bem, mas fizemos um programa falando sobre Jesus, sobre cristianismo e um programa de Natal. Espero que você tenha gostado. Agora eu gostaria de chamar todo mundo que ajuda aqui nessa produção, que você não viu ainda. Você fica olhando a gente aqui na frente, mas você não vê todo o pessoal lá atrás que fica participando. Pessoal na câmera, pessoal que fica nos ajudando no som. Todo mundo para cá, vem cá. Temos aqui um indivíduo chamado Little Rock, também chamado por Rochinha. Cadê Maiquinho. aqui o Otário? Cadê os nossos amigos aqui? Valeu! Aê. Feliz Natal, Feliz valeu! Natal, valeu. Feliz Natal, tudo 2019. bom, gente? 2019, legal Tamo pra com vocês. tudo, hein? E que o Papai Noel venha cheio de presentes, porque agora também é história. Valeu. Feliz Natal, tchau, tchau. Beleza.